Sejam bem-vindos, queridos alunos, ao nosso curso de Mandado de Segurança Aplicado. Hoje, nessa aula, nós veremos sobre 9 vantagens do uso do mandado de segurança. Comecemos então. Primeira coisa, quando nós falamos de mandado de segurança, nós devemos salientar que o mandado de segurança é um procedimento facultativo e não obrigatório. O que isso significa? Significa que o jurisdicionado ele pode ou não lançar a mão de mandado de segurança. Quando o seu direito é lesado, ele pode valer sua pretensão ou através de uma ação sobre o procedimento comum ou através do mandado de segurança, se preenchido, obviamente, os seus requisitos legais. Até porque o mandado de segurança, como ele é um procedimento especial, distinto do procedimento comum, ele possui requisitos específicos de seu cabimento, que não são requeridos no procedimento comum. Sintetizando aqui quais seriam esses requisitos, mas apenas um resumo, porque nós vamos ver isso com mais vagar e profundidade no decorrer de todo o curso. O mandado de segurança, ele exige que o direito seja líquido e certo. Nós vamos ver que, na verdade, não é um direito, mas é o fato que tem que ser líquido e certo, o que significa que é necessário ter prova pré-constituída dos fatos, de modo que é indevido, é inadmissível dilação probatória do mandado de segurança. Um outro requisito específico para o cabimento de mandado de segurança é um ato de autoridade pública. Não é qualquer ato praticado por uma autoridade, por um agente público que vai ser passível de impugnação via mandado de segurança, mas aquele ato tem que ser classificado como ato de autoridade pública. E o que isso significa? Ato de autoridade pública é aquele praticado sob o regime jurídico de direito público e que independe se é uma pessoa pública ou uma pessoa privada que pratica o ato. O que importa é ser praticado sob o regime jurídico de direito público. Também veremos isso com bastante profundidade. O polo passivo do mandado de segurança, isso é mais comum as pessoas terem esse conhecimento, que na verdade se coloca ali, é a autoridade coatora, ela que vai receber a notificação e ela que vai prestar as informações em juízo, e não o ente público. Muito embora o ente público ele é notificado, também é dado ciência a ele para que, caso ele queira, intervenha no processo. Vedação de efeitos patrimoniais pretéritos ao juizamento da ação. Não se pode ter um pedido de cunho condenatório no mandado de segurança em relação a prestações vencidas antes do ajuizamento. Prazo decadencial 120 dias. É uma outra diferença, porque é um prazo específico que é exigido apenas no mandado de segurança. Numa ação do procedimento comum, o prazo já é prescricional e são prazos maiores. Contra a Fazenda Pública, por exemplo, a regra é o prazo de 5 anos se intentar uma ação contra a Fazenda Pública. Competência originária para determinadas autoridades. Isso daqui também é um grande diferencial do mandado de segurança, que dependendo de quem seja a autoridade no polo passivo da demanda, aquela causa, aquele mandado de segurança, não vai ser julgado em primeira instância, mas pode ser julgado em segunda instância ou até nas instâncias superiores. E aí fica a pergunta teórica e também o que nós observamos na prática. Se há tantos requisitos específicos para a admissibilidade do mandado de segurança, por que então optar pelo mandado de segurança em detrimento do procedimento comum? Eu já vi alguns advogados desabafarem que eles deixam de optar pelo mandado de segurança porque às vezes são tantos requisitos e às vezes depende da interpretação do juiz. Às vezes o juiz adota uma interpretação restritiva pela admissibilidade do mandado de segurança, que eles preferem já
de imediato lançar a mão do procedimento comum. Bem, essa não é a minha orientação. Primeiro que vale a pena lançar a mão do mandado de segurança, porque pelo menos, ele tem 9 vantagens que na ação do procedimento comum não tem. Só no mandado de segurança. E segundo, se o advogado estudar bem quais são esses requisitos, se ele conhecer bem a jurisprudência dos tribunais superiores, a chance de ser inadmitido o mandado de segurança dele é pequena. E se ele já sabe de antemão que para aquela situação da vida não seria cabível o mandado de segurança, ele não vai perder o tempo de impetrar o mandado de segurança. Então ele já entraria com ação sobre procedimento comum. Então nós vemos que uma parte realmente é uma jurisprudência defensiva dos juízes e outra parte também é um pouco de desconhecimento dos advogados sobre quais são os requisitos específicos e as exceções para o cabimento do mandado de segurança. Então vamos aqui as vantagens. Primeira, eficácia imediata da sentença. Contra a eficácia imediata da sentença, aqui é importante nós destacarmos que a apelação contra a sentença proferida no bojo de mandado de segurança, ela não tem eficácia, ela não tem, efeito suspensivo. O que isso significa? Significa que aquela sentença vai ter eficácia imediata. Proferida a sentença, aquele dispositivo automaticamente e imediatamente deverá ser cumprido pela autoridade coatora, independentemente se vai ter ou não a apelação. Isso é um grande diferencial do mandado de segurança. Porque se aquela mesma questão fosse levada através de uma ação sobre procedimento comum, e se a sentença de igual forma fosse favorável, aquela sentença, em regra, teria efeito suspensivo. Então vejam que o mandado de segurança ele tem muito mais efetividade do que uma ação sob o procedimento comum. Mas poderia se indagar, mas é possível o juiz dar uma eficácia imediata numa ação sob o procedimento comum? Basta o juiz dar a tutela provisória no bojo da sentença. O problema é que nem sempre vão estar presentes os requisitos de uma tutela provisória. Porque se fosse dar uma tutela provisória de evidência, tem que o juiz, aquela sentença, o fundamento dela tem que estar de acordo com aquele rol do CPC. Sobretudo se foi decidido de acordo com um precedente vinculante ou não. E também, para se dar uma tutela provisória de urgência, é necessário que no bojo da sentença o juiz justifique a urgência. O fumus é desnecessário, porque a própria fundamentação é mais do que o fumus, é a certeza do direito. E o perículo? A urgência. Olha, a urgência é um critério muito subjetivo. Nós temos pouca jurisprudência, pouca doutrina que traz parâmetros objetivos de que é urgente. Eu já vejo, principalmente em matéria tributária, a mesma questão, cai na vara com o juiz, ele entende com urgente, ele dá liminar, cai com o outro, ele não dá. Então, através do mandado de segurança, como a sentença tem eficácia imediata, não será necessário entrar nessas discussões se está presente ou não o perículo. É dispensável essa análise no bojo da sentença. Isso daqui, para mim, é um grande diferencial que o mandado de segurança tem e que na ação do procedimento comum não existe em regra. Vamos agora para a segunda diferença, diversidade de tutelas. Muita gente acha que no mandado de segurança é cabível apenas pedido com eficácia mandamental, que é aquela natureza que o juiz dá uma ordem, dá uma determinação, e que nós aqui conceituamos
uma eficácia mandamental, aquela que contém uma obrigação de fazer ou não fazer. O juiz determina que a autoridade faça alguma coisa ou que não faça alguma coisa. É claro que a preponderância é que na ação do mandado de segurança, a eficácia mandamental ela incida. Mas vejam, é possível que numa sentença de mandado de segurança ela tenha 5 eficácias. É possível. Muitos, às vezes, deixam de se valer do mandado de segurança, apequenam o instituto do mandado de segurança por entender que a eficácia dela seria apenas mandamental. Mas não. Não há nenhuma restrição constitucional ou legal. Nós poderíamos ter as 5 eficácias. Podemos ter a mandamental, como determina-se a entrega da certidão negativa, proíba o lançamento, a realização da autuação fiscal. Podemos ter uma natureza declaratória no mandado de segurança, declaro a inexistência da relação jurídica e tributária. Podemos ter constitutiva, anulo o auto de infração. Condenatória, até condenatória, vejam, muitos acham que não existe eficácia condenatória no seu mandado de segurança. Mas é possível. A própria lei prevê, desde que se refira a prestações vencidas após o ajuizamento. E executiva lato sensu, que é uma obrigação de dar ou entregar, determina a entrega da mercadoria ilegalmente apreendida pela alfândega. Vejam que num único caso, num único mandado de segurança, pode ser que o dispositivo tenha essas 5 eficácias. E é possível até que no mandado de segurança não tenha nem eficácia mandamental. Pode ser que se limite o pedido a apenas uma eficácia declaratória, como nesse exemplo aí, tributário. Então, isso é muito importante. O mandado de segurança ele é tão efetivo que cabe nele as 5 eficácias da sentença. Por quê? Porque isso daqui nós vamos destacar bastante no curso. O direito material que é discutido é o mesmo. Não há diferença no direito material que é discutido na ação de procedimento comum e daquele que é discutido no mandado de segurança. A diferença do mandado de segurança para a ação de procedimento comum é só o seu procedimento que é especial e que tem uns requisitos processuais de cabimento específicos. Terceira vantagem, celeridade no procedimento. Além de ser efetivo, o mandado de segurança foi criado para ser um rito célere, mais rápido que o procedimento comum. Por isso que ele não tem contestação. Se tivesse contestação, seria fazenda pública, o prazo seria 30 dias. Mas como não tem, a lei diz que a autoridade é notificada para apresentar em 10 dias o prazo. Bem menor. Não tem previsão de réplica. Não tem instrução probatória, porque o fato tem que ser certo. Então não vai ter prova pericial, não vai ter depoimentos, prova testemunhal. Como não tem essas espécies de prova, não teremos também memoriais finais por escrito. E também a lei diz que há prioridade legal para o julgamento em primeira e segunda instância. Ora, numa justiça brasileira que é vista historicamente como morosa, que demora para julgar, é muito importante você ter prioridade legal. Porque nós sabemos que o CPC 2015, ele disse que a regra, preferencialmente, o juiz deve observar a regra de antiguidade para julgar. Mas isso não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, como o mandado de segurança ele tem prioridade legal, o advogado, a parte, pode licitamente ir diante do juiz e pedir prioridade para julgar o seu caso, porque a sua prioridade decorre por lei. Responsabilidade pessoal da autoridade coatora. Um outro grande diferencial do mandado de segurança. Por quê? Como é a autoridade coatora que atua pessoalmente no processo, porque é ela que recebe a notificação. E é ela que tem um dever, não é um ônus, não é uma mera faculdade, ela tem um dever de prestar as informações. A autoridade ela vai responder pessoalmente pelos seus atos. De modo que, se ela descumprir a ordem judicial,
dado em tutela provisória na sentença, ela responde pessoalmente por multa combinatória, por descumprimento da ordem judicial. Nós já temos precedentes do STJ nesse sentido. E mais, a própria lei de mandado de segurança diz expressamente que configura crime de desobediência, descumprir as decisões judiciais de mandado de segurança. Então, isso vai estimular a autoridade coatora a cumprir a ordem judicial. Porque ela sabe que se houver descumprimento, não é o ente público que vai responder, mas ela responde pessoalmente. Tanto ali processualmente, de caráter civil, pagando multa, tanto em caráter penal, pelo crime de desobediência. Competência originária dos tribunais. Como eu já disse no início da aula, algumas autoridades, como o ministro de Estado, se tiver um mandado de segurança impetrado contra o ministro de Estado, quem é o juízo competente para julgá-lo é o STJ, lá em Brasília. Então, isso às vezes encurta instâncias e faz com que o mandado de segurança possa ser julgado mais rápido. Porque se fosse em primeira instância, poderia ter recurso para o tribunal. O tribunal tem um recurso especial, às vezes, para o STJ, ou um recurso ordinário, dependendo de quem perder. Depois ainda pode ter um recurso extraordinário para o STF. Às vezes 4 instâncias podem ter analisado aquele mandado de segurança. Então a competência originária, às vezes, vai contribuir para a efetividade e a celeridade do mandado de segurança. Intervenção de terceiros. A lei diz que não é cabível nenhuma espécie de intervenção de terceiro. Isso faz com que se acelere o julgamento. É claro que menos terceiros intervirem no processo, menos atos deverão ser praticados. Então o processo, por questão lógica, vai caminhar mais rápido. Honorários advocatícios. A lei veda condenação de honorários. Independentemente de quem perca, ninguém paga honorários e sucumbência para outra parte. Está na lei, o Supremo já falou que é constitucional. E isso, a ausência de condenação de honorários comerciais, estimula a demanda judicial pela parte autora. Principalmente naquelas situações de dúvida, principalmente naquelas situações que ela quer levantar uma tese jurídica nova. Ela sabe o seguinte: olha, eu posso impetrar, posso tentar discutir uma tese jurídica nova, estou aqui de boa fé, eu entendo que eu posso ser vitorioso, mas sei também que posso perder. E nessa situação, se ela se valesse da ação do procedimento comum e não tivesse amparada pela assistência judiciária gratuita, ela seria condenada e se exigiria dela o pagamento de honorário de sucumbência para a outra parte, para a Fazenda Pública. E que hoje, pelo CPC 2015, pode ser que os valores sejam vultuosos. Porque até então, antes do CPC 2015, o juiz, quando envolvia a Fazenda Pública, ele poderia arbitrar por equidade, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Agora não. Via de regra, o juiz fica vinculado entre os 10% a 20%, conforme diz o artigo 85. Então, independe do valor do proveito econômico, da causa, independe se envolve ali a Fazenda Pública. O que a gente tem visto hoje é que os valores dos honorários comerciais, tanto para a parte autora, tanto para a Fazenda Pública, têm sido valores, muitas vezes, exorbitantes. E no mandado de segurança não vai haver essa condenação. Então, o cliente, a parte ali, o cliente em que o advogado está ali representando, não vai ter esse custo a mais pelo ajuizamento da ação. Desistência do mandado de segurança. Isso daqui também, só no mandado de segurança tem. O Supremo tem já julgado em repercussão geral, dizendo que a parte pode desistir do mandado de segurança sem necessidade de ter anuência da parte contrária. Procedimento comum, a parte autora precisa da anuência se a desistência é feita depois da contestação. Mandado de segurança não. Inclusive, o Supremo permite que até após a sentença de mérito,
a parte autora ela pode desistir do mandado de segurança. Isso também estimula a demanda, sabendo a parte autora que, se no caminhar do processo ela sentir que ela não vai conseguir ter razão ao final, ela pode desistir a qualquer tempo do mandado de segurança e que isso não fará coisa julgada contra ela. Substituição processual. Esse daqui também é um detalhe muito importante que envolve o mandado de segurança coletivo. Por quê? Porque o mandado de segurança coletivo, o Supremo já decidiu que o regime dele é um regime de substituição processual e não de representação. Isso é um regime semelhante ao que é adotado pelos sindicatos e o que é adotado numa ação civil pública. Vejam, se for um sindicato no mandado de segurança coletivo, não haverá diferença, porque numa ação sobre procedimento comum, o sindicato também seria o regime de substituição. Mas o mandado de segurança coletivo ele é muito utilizado pelas associações. Porque se uma associação, sobre uma determinada situação da vida, se valer de uma ação do procedimento comum, ela vai estar sob o regime de representação processual. E se ela for na representação processual, ela precisa fazer uma assembleia para conseguir a autorização expressa dos seus associados para ajuizar aquela ação. Na inicial, ela deve trazer a lista nominal de todos os beneficiários, expressamente. E só vai se beneficiar daquela sentença, se for favorável, os associados que se filiaram até o ajuizamento da ação. Por quê? Porque esse é o regime da representação processual. Quando nós estamos falando no regime de substituição processual, aí já é distinto. De modo que uma associação impetrando o mandado de segurança coletivo para discutir aquela mesma questão que ela discutiria numa ação de procedimento comum, ela não vai precisar de autorização expressa dos substituídos, não vai precisar da lista nominal, não vai precisar também os filiados daquela associação, os associados, não precisam comprovar que eles eram filiados até o ajuizamento da ação. Então é muito mais benéfico para os associados e, por conseguinte, para o jurisdicionado, o mandado de segurança coletivo, porque é substituição processual e não representação. E por fim, nós chegamos aqui ao nosso último slide. Tentei mostrar pela lei, pelo entendimento da jurisprudência, as muitas vantagens que existem de se lançar a mão do mandado de segurança na prática, em detrimento da ação do procedimento comum. Mas isso, na prática, é realidade? O mandado de segurança, de fato, é prioritário? É bastante utilizado? Ou não? Bem, eu trouxe aqui um dado estatístico da vara onde hoje eu atuo, que é a 2ª Vara Federal Civil de Vitória, dos dados do ano 2022. É uma vara civil que também tem especialidade em matéria tributária. Vejam, em 2022, de todas as espécies de ações tributárias que tramitaram lá, 80%, a maioria esmagadora, foi o mandado de segurança. E em apenas 20% foram outras espécies tributárias, de ações tributárias. Então vejo que o mandado de segurança, aqui comprovando em matéria tributária, é de longe a ação em que é mais utilizada na prática. Por isso que tanto advogados, tanto juízes e promotores que atuam julgando mandado de segurança, tanto aqueles que querem estudo para concurso e que querem ser advogados públicos no futuro, AGU, PFN, Procurador de Estado, Municipal, tem que estudar esse tema tão relevante que é o mandado de segurança. Relevante também porque é uma garantia fundamental. Só pelo fato do mandado de segurança ser uma garantia fundamental, está previsto
no artigo 5º da Constituição Federal, ele é um remédio constitucional. Nenhuma emenda constitucional poderia suprimir o mandado de segurança. Isso prova a importância do mandado de segurança. Importância essa que o mandado de segurança hoje ele é estudado nas 3 grandes disciplinas em que todo estudante de direito, todo aquele que faz concurso público tem que saber, que é constitucional, administrativo e processo civil. O mandado de segurança é estudado em direito constitucional, porque ele é uma garantia fundamental que está na Constituição. Então, quando você estuda lá direito constitucional sobre direitos fundamentais, você acaba estudando o mandado de segurança. Ele é estudado em direito administrativo, porque o mandado de segurança é contrato de autoridade pública, e se a autoridade pública, isso é estudado em direito administrativo, que envolve o Estado. Então, quando você abre o livro lá, o manual de direito administrativo, geralmente tem um capítulo lá que vai tratar do mandado de segurança. E hoje também, o mandado de segurança tem sido estudado muito no processo civil. Por quê? Porque o mandado de segurança é um procedimento especial. E o processo civil estuda procedimentos. Estuda a regra, que é o comum, mas estuda procedimentos especiais. Nós temos vários procedimentos especiais que estão no CPC. O mandado de segurança é um procedimento especial, mas que não está no CPC. Está na lei de mandado de segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. E mais aqui um argumento para demonstrar a importância do mandado de segurança é que, como há competência originária do STF e STJ para julgar mandado de segurança, há vasta jurisprudência sobre o assunto. Porque esse tema, mandado de segurança, a ação mandado de segurança, não chega nos tribunais superiores apenas através de competência recursal, como qualquer tipo de ação chega lá. Mas chega-se lá diretamente pela competência originária que os tribunais têm. Então, a ação do mandado de segurança é algo muito usual, é comum, é do dia a dia dos tribunais superiores. Por isso que nós vamos ter uma aula aqui, um dos temas, nós vamos estudar só os precedentes vinculantes do STJ e do STF sobre a matéria. Há tantas jurisprudências, precedentes vinculantes do STJ e do STF só sobre o procedimento especial do mandado de segurança que nós tivemos que destinar uma aula específica só para tratar de todas elas. Então, essas são algumas das razões que demonstram a importância desse tema, e essa é a razão pela qual também nós escrevemos o livro e agora nós estamos oferecendo esse curso online para capacitar todos aqueles que lidam com direito no dia a dia a saber usar bem esse remédio constitucional. Até a próxima aula.